Olá, doutora Verusca, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Primeiramente, gostaria de agradecê-lo, né? Aceitou prontamente aí o nosso convite para esse bate-papo, doutora Mauri Salerno, que é uma referência aí como perito em exames grafotécnicos. Então, eu tenho certeza que hoje nós estaremos muito bem acompanhados. Vamos hoje falar de um tema maravilhoso. Para você que atua em empréstimo consignado, afinal, é essencial, tá bem? Vejo que o pessoal Sim, tá animado aqui, mandando muitas perguntas. legal. Eu já vou começar a repassar. A gente tem a meta, hein, pessoal? Ó, nós estamos com 45 pessoas visualizando a nossa live. Aí, Pegando em 50, vamos ter sorteio aqui. Bem, eu vou começar a ler as perguntas. Tem uma que ficou para cima, mas eu já volto nela. Por enquanto, vou passar aqui o doutor Leandro Chagas pergunta. Em relação quando o cliente é analfabeto, porém aparece o contrato com duas testemunhas e uma assinatura a rogo. Porém, no contrato, o correspondente bancário é de outra cidade, a mais de 400 quilômetros. Doutor, antes até do doutor Amaury responder, quando o cliente é analfabeto, né, por obrigatoriedade do próprio Código Civil, nós temos ali uma formalidade para caracterizar aquele contrato. E, de fato, a gente precisa, né, além da assinatura rogo, ou seja, né, a digital ali daquele cliente, nós precisamos também, obrigatoriamente, para formalidade, para validade daquele contrato, termos duas assinaturas ali de testemunhas. Então, eu imagino aqui que, no caso, o doutor está falando que a assinatura deve ser de alguma das testemunhas. Se até depois quiser, né, confirmar aqui, doutor, mas a assinatura rogo, por exemplo, agora me veio essa curiosidade. É uma espécie de assinatura e cada pessoa também tem a sua característica de digital. digital. Não existe digital repetida. Cada um tem ali, né, o desenho da digital. Isso também faria parte desse exame? Daria para a gente Não, fazer? a assinatura rogo, que seja digital, né? Ela é papiloscopia. Tá, Já é uma outro tipo de perícia, onde vai exatamente avaliar se partiu ou não do dedo daquela pessoa, né? legal. Mas o que acontece muito nesse sentido que o doutor perguntou, né? Por exemplo, uma pessoa analfabeta que foi ensinada pelos filhos ou pelos entes queridos a desenhar o nome. Então, para ela não sabe o que é a letra A, o que é o N, que vai formar ali Andréa, por exemplo. Ele não sabe. Ela coloca um triangulinho, coloca duas montanhinhas, aí faz uma bolinha, faz um traço para cima. Para ela é isso. E com Ao muita longo. dificuldade, né? Às vezes tendo que olhar para o RG para confirmar se está tudo Isso. certo. Isso. Mas ela foi fazendo, ao longo da vida, foi fazendo, que chegou na idade agora de ser uma idosa aposentada. Imagine que, se ela nunca teve contato constante com a escrita, ela não quis evoluir na escrita, porque ela não estudou, porque ela não. Enfim, é analfabeta, ela vai tendendo o quê? A perder essa capacidade até mesmo de desenhar. Então, o que acontece muito é que, geralmente, os contratos consignados, eles são de 3 anos, 4 anos até atrás, 2 anos atrás. E se você vai coletar a assinatura dessa pessoa que tem que coletar, mesmo ela sendo analfabeta e só desenhando as letras, né, você vai perceber o seguinte, que hoje ela já tirou da assinatura muitas das letras que ela desenhava. Por quê? Porque ao longo do tempo foi passando, ela não tem o esmero, aquele desejo de ser uma pessoa que tem o zelo por aquela assinatura. Então ela vai perdendo isso. Só que o falsificador pegou o quê? De 3 anos atrás, quando ela fazia ainda os desenhos corretos e tal. Então, isso são detalhes, né? A doutora me perguntou lá atrás, como que o advogado, se o advogado pode ou não pode? O advogado deve ajudar o perito do juiz, até mesmo com o trabalho do assistente técnico ou ele próprio advogado apontando isso, falando, olha, perceba que a minha cliente não desenha mais as letras como desenhava no passado. Hoje ela
ela suprime muitas das letras do que ela fazia no passado, da onde foi que esse falsificador trouxe para esse documento. E qualquer outra situação, né? Por exemplo, essa informação que o doutor aí nos deu de 400 quilômetros de distância é uma informação importante para o perito. Tá certo. Porque o perito tem que olhar. Doutor, enquanto o doutor conclui, eu vou te pedir licença, porque a gente está... Agora eu vi, a minha carga do celular está baixa. Se por acaso a gente desconectar, a gente vai continuar esse bate-papo, mas enquanto o doutor conclui aí a questão de ser de uma localidade muito distante. E também vou emendar uma pergunta aqui, o pessoal pergunta, é possível falsificação de uma assinatura digital? É possível. E eu já posso, enquanto isso o doutor vai responder. Tá bom. A assinatura digital, né? Se nós estamos falando, existe a assinatura digital que é feita lá pelo certificado digital, que tem o hash, né? E tudo isso que é da parte da informática, né? Então, aí é um perito já da parte de informática que vai olhar se essa assinatura realmente existiu ou se ela foi uma assinatura digital fabricada, tá? O perito ele consegue, é como nós estamos tendo tanta discussão sobre a urna eletrônica. Será que o que eu digito para votar é o que realmente lá dentro da urna não vira o número do outro candidato? Então, o perito é capaz de pegar todo esse trânsito, desde a hora que eu digito, indo até o resultado que vai ser contabilizado daquela urna. Por isso que pede-se tanto que seja impresso o voto, né? Então, é possível, sim, fazer uma falsificação desse tipo. E tem a assinatura que é feita em tablets. Essa manuscrita mesmo é feita em tablets. Hoje, os bancos digitais fazem isso, né? Tira uma foto sua do lado do RG e assina aí, vou mandar um aplicativo, instala e você assina você com o dedo ou com uma caneta na tela do seu celular. Ou você está passando dentro de um hipermercado, aquela pessoa que te cerca fala assim, vamos fazer um cartãozinho aqui de crédito. Aí ela vem com um tablet e fala, assina aqui. Essa assinatura, o perito ele tem que coletar da mesma maneira, num tablet ou numa mesa digitalizadora. E faz da mesma forma a perícia grafotécnica. É importante dizer o seguinte, que uma vez que o punho daquela determinada pessoa seja numa plataforma, num suporte que a gente fala liso, ou no papel, todos aqueles individualizadores da escrita dela, ela não vai perder. A forma que ela começa uma letra, como ela termina, ela não vai perder. Ela vai se atrapalhar um pouquinho, porque uma superfície ou outra para escrever, uma mais lisa, uma ponta seca, que não tem uma tinta, a pessoa se atrapalha, mas ela não perde os individualizadores da escrita. Tá bom? Vamos lá. Tem uma pergunta aqui da R. Lima. E o banco não está querendo fornecer o documento de forma legível. Para eu fazer essa perícia, o documento tem que estar legível, não é isso? Como que, de fato, um perito consegue avaliar se o próprio documento ali tá ilegível? Existe, ainda assim, como um documento ilegível, seria possível fazer essa perícia? O que os bancos alegam é a resolução do Bacen, né? Mas é uma alegação que não é verdade sobre o fato. Por quê? Porque a lei da temporalidade diz que se o contrato foi em 72 parcelas, que a doutora me corrija, né, por favor, porque eu não sou advogado, mas a lei da temporalidade diz que se foi em 72 parcelas, a pessoa tem que pagar as 72 e ainda o banco tem que guardar por 5 anos aquele documento. Por quê? Porque se houver alguma contestação, aquele documento tem que ser na forma original, vir aqui a juízo, né, acostar aos autos para poder ser periciado. Ok? E eles dizem que não, que é só digitalizar e rasgar o original e jogar fora, né? E não apresenta mesmo o original. Então, eu digo que 99,9% das nossas perícias são em cópia. Mas, para quem tem... Se essa pessoa que fez a pergunta é uma perita, né?
ela sabe que tem o livro do Samuel, né, um livro de análise grafoscópica de assinatura, que ela pode fundamentar isso, dizer, que lá está dizendo. E a gente realmente consegue fazer muitos exames sobre cópias, que não vai perder nenhuma condição, ou vamos dizer assim, deixar prejudicada a nossa conclusão pericial. De maneira alguma será prejudicada. Por quê? Serão tantos elementos que vai conseguir comprovar a divergência dos hábitos gráficos, do método de construção e tudo isso, que você pode tranquilamente fazer uma conclusão pericial sobre cópia. E colocando, aí vai o pulo do gato, né? Colocando lá no final do laudo que quesitos suplementares serão respondidos pelo perito sem óbice alguma, se for apresentado o original. Ah, maravilha, olha só, bem interessante. Doutor, o pessoal está pedindo aqui, ó, e nós já batemos, nós chegamos a 51, viu? E aqui em alguma oportunidade, então, vai tá fechado. Assim. Eu tenho aqui muitas perguntas, mas o pessoal está pedindo aqui, a Aline Rufino, por favor, repete o que tem que mandar para o direct para concorrer à vaga do curso Segredos da Perícia. A doutora pode dar uma frase para que eles mandem no nosso direct, para que amanhã a gente possa pegar o perfil de cada um e colocar num sorteio daqueles que a gente conhece, eletrônicos aí, e eu posto o videozinho de quem ganhou. Vamos fazer assim, ó. Eu quero aqui, e aí o doutor vai depois verificar vai todas no meu essas pessoas. direct da doutora e coloca lá, eu quero. Tá. E aproveitando aqui também, quero deixar um convite para os meus colegas advogados. Dia 2/9, um super aulão gratuito do nosso método CNSAI Prev. Vamos investigar aí as fraudes do empréstimo consignado. Então, a gente vai fazer um passeio por toda a parte técnica. Eu já fiz até um convite aqui, vou reforçar agora na live. Gostaria muito que o doutor Amaury desse uma aula lá para o nosso método CNSAI Prev, para aprofundar aí também, né? Como o advogado pode melhorar aí o seu processo judicial, enfim, como que esses pulos do gato aí que o doutor está já compartilhando conosco, mas com certeza a gente vai se aprofundar ainda mais, tá? Temos mais perguntas. Vamos começar a passar aqui para o doutor. E antes, eu tenho uma pergunta minha. Pois não. Vou fazer aqui. Pode acontecer dentro, né, de todos a cadeia de custódia desses documentos, né, além do contrato, às vezes a gente tem ali também uma autorização para crédito, tem uma autorização, um comprovante de recebimento de um cartão de crédito. A gente não tem só o contrato principal, a gente tem uma série de documentos que também instruem toda essa contratação. É possível que uma assinatura de fato seja validada, seja original, seja verdadeira e as demais não. Então, por isso também a importância de quando a gente pedir a perícia grafotécnica, a gente indicar todos esses documentos e os peritos também, né? Devem fazer a análise em todos esses documentos. É isso mesmo, né? Que acontece? Ou normalmente o perito só pega o contrato principal e a análise se dá somente para aquele documento? Não, doutora, é importante que quem abre uma petição inicial lá, né, para um processo, o patrono esteja sempre atento ao seguinte: trazer o máximo de documentos originais com qualidade de 600 dpi no escaneamento, 600 dpi, e acostar aos autos com essa qualidade colorida, 600 dpi, procurar não colocar documento torto, fazer com muita atenção isso na petição inicial, porque o perito precisa desses documentos para ajudar o seu cliente, tá certo? Eu vou dizer por que isso. O banco vai chegar lá e vai acostar todos os documentos que ele tem do seu cliente lá. Só que a gente já pegou, por exemplo, o RG,
que a foto do RG, a pessoa estava numa praça com uma árvore atrás. Alguém, ele foi lá na rede social, pegou uma foto do seu cliente, colocou no RG e apostou aos autos. Nossa. Então, aí, por exemplo, assinatura. Ele vai, reduz a assinatura, recorta do RG, cola a assinatura que tem no contrato, para fazer o quê? Para o perito, pega aquilo do RG e compara com o contrato. Vai dar o quê? Lógico, igual. Igual. Então, quando quem move a ação, o advogado do autor, vem lá e aposta todos, inclusive declaração de hipossuficiência, a procuração que o cliente contratou o advogado para aquele trabalho, é importante que todos estejam com uma assinatura, com um escaneamento em 600 dpi. Isso ajuda muito a perícia. Qual que é a resolução? Pode repetir, por favor? 600 dpi, 600 dpi. Tá. Essa é a melhor resolução, daí para cima é a melhor resolução para se fazer uma perícia grafotécnica. E a atenção do patrono do advogado, na hora de colocar sobre a máquina ali que vai fazer o escaneamento, muitas às vezes tira de qualquer jeito, o scanner com celular, tudo torto, e isso prejudica a perícia. Então, procurar enquadrar direitinho, no momento de calma, fazer isso daí. Ótimo. A Tata Santos Grossi fala, o banco nunca quer entregar os originais, isso em papiloscopia dificulta muito a análise, né? Aqui, e o R. Lima Conte, na verdade a perícia é papiloscópica, né? As papilas das digitais. Isso. Então, eu não veio a digital, eu não entendi o que ele quis dizer. Se o doutor quiser refazer a pergunta aqui. Doutora, eu fiquei curiosa. Nós sempre falamos perícia grafotécnica e eu vi o doutor utilizando outro conceito técnico. Qual é o conceito técnico mais apropriado? São várias nomenclaturas aí, né? Grafoscopia, grafotécnica, grafotecnia, é tudo a mesma coisa. Tá, perícia de escritas e assinaturas. Tá. Hoje há um viés, uma vertente muito grande para a gente descomplicar a nossa fala, né? Porque tinha perito já criando periquês, né? Então fica difícil para o juiz e fica difícil para o advogado, que estava lá, olha, a inclinação, em vez de falar a inclinação da escrita era para a esquerda, estava falando a inclinação da escrita é sinistrogira, e a inclinação da escrita é dextrogira, aí complicava tudo, entendeu? Então, hoje há um pedido, né, grande, até mesmo dos magistrados, e olha, não é isso, a gente está procurando já um assistente técnico para essa questão, porque a gente não domina essa situação. Se vir complicar a nossa vida, não tem uma razão, né? Legal. Olha só, uma pergunta aqui, acredito que o colega seja perito ou está se habilitando aqui. O Samuel Queiroz pergunta, gostaria de saber por qual motivo somente o juiz pode acessar os documentos acostados no processo. Poderia a parte ter acesso no balcão da secretaria? Se o doutor quiser, eu respondo essa, que está mais para o processual. Não, por favor. Então, vamos lá. Se a pessoa é parte no processo, obviamente, ela tem direito de visualizar os autos. Hoje, os processos são digitais, então a parte tem que se, de fato, né, procurar o fórum onde está o processo e requerer a senha da parte. Porque os advogados, os peritos, normalmente fazem um acesso via certificação digital. Mas a parte normalmente não tem esse certificado, então ela vai até o cartório, lá consegue essa senha e consegue verificar a documentação normalmente. O que pode acontecer, eu, por exemplo, faço isso, já vou deixar aqui também como aconselhamento para os meus colegas advogados. Toda vez que eu junto documentação bancária, documentação previdenciária e outros documentos que têm dados sensíveis, eu seleciono a opção de documento sigiloso, tá? Porque
aí somente as partes ali envolvidas mesmo no processo, e dependendo do tipo de documento, somente o juiz e a parte conseguem visualizar. Tá? Então é muito importante também a gente preservar, né, os nossos clientes. Infelizmente, até no próprio tribunal, a gente vê aí cada vez mais vazamento de dados, então é importante que a gente consiga, de alguma forma, fazer aí a maior preservação possível dos dados, tá? Tem mais perguntas? Da Eulícia Alencar. Foi feita perícia na minha cliente e a perícia apenas colheu a assinatura e fez um ditado, porém não tinha nenhum aparelho no momento. Gente, que pergunta excelente, porque o doutor vai poder esclarecer. Afinal, como que é? Precisa ter algum instrumento ou não? O instrumento é o olhar do perito mesmo e essas técnicas. Vamos lá. O que a colega falou para nós aí foi o seguinte, que houve um ato de coleta de padrões, né? Então, foi agendado um auto de coleta de padrões. Um dia, para o perito ir até o local, ela teve que entregar os documentos originais do periciando, da pessoa que está ali fornecendo as assinaturas, e também o perito coletou, através de um texto e também de assinaturas, um material para ele levar para o laboratório e fazer a perícia no seu laboratório. Ele não leva equipamentos para aquele dia, vai fazer na frente do advogado, até porque são 40, 50 horas de perícia. Vários equipamentos que se usam, né? A gente usa, por exemplo, microscópio ligado ao USB, direto ao computador, a gente tem lupa de mão, a gente tem lupa conta-fio, a gente tem luzes rasantes, né? Tem luz ultravioleta, uma série de coisas que a gente vê em laboratório, caixa de luz, tudo isso daí para que negatoscópio, enfim, uma série de coisas que a gente tem em laboratório que não dá para transferir e levar. Então, é feito em laboratório. E o que foi feito com o cliente aí foi só coletar os padrões. Legal. É um dia que é marcado para fazer essa coleta de padrões, pegar os documentos originais, e aí entra, doutora, me permita só agora complementar aqui, que entra os 4 critérios, né, que a gente tem que ter dentro do processo de análise grafoscópica, coleta de padrão. Então, olha só, como advogado na condição aí de autor, né, de um processo, vou lá, eu perito, vou até o local coletar os padrões, as assinaturas do periciando. O que eu tenho que estar atento ali? Eu tenho que estar atento à adequabilidade, né, se o seu cliente escreve em letra de forma, eu tenho que coletar em letra de forma. Se a peça questionada, né, está em letra de forma, eu preciso entender se o seu cliente realmente assina em letra de forma, ou é letra cursiva, ou é uma assinatura exótica. Precisa ter a adequabilidade do fornecedor de assinatura com aquela peça questionada. Tá. Então, é um dos critérios. O outro critério... Doutor, só uma questão. A assinatura exótica seria aquela assinatura muito com rabisco, é isso? É isso. Tá, okay. É uma assinatura exótica. Não tem ali nada relacionado ao nome, ou muito pouco relacionado ao nome, mais rabiscos mesmo. Legal. Né? Evoluções da escrita. Depois, a gente tem o quê? A autenticidade. Então, tenho que comprovar que aquela pessoa que está na minha frente, com os documentos que ela está me fornecendo, para não acontecer igual a foto que eu falei aqui da praça, né? Então, ó, deixa eu ver o rosto da pessoa, esse rosto, essa assinatura. Então, tem que ter autenticidade nisso para a gente poder coletar. Depois, tem a quantidade. Qual quantidade é necessário de assinaturas que eu vou coletar para fazer uma análise em laboratório? Peritos mais experientes podem pegar 20 assinaturas, mas peritos que estão iniciando vai pegar 60. É o ideal. Por quê? Porque ele precisa de muito material para não se perder ali no início da sua carreira, tá certo?
Então, quantidade é importante. São critérios que você, a doutora, enquanto patrona de uma das partes, pode me impugnar se eu não cumprir. Pode impugnar um laudo se eu não cumprir. Porque eu tenho que cumprir. Isso é lei do perito, da grafocinética. Né? Então, O doutor sabe mencionar qual é essa lei? Eu depois eu não saberia de cabeça, Tá, não, mas eu vou. Depois, se o doutor puder me compartilhar, eu até vou publicar aqui também a informação que o doutor me passar. Está dentro da grafocinética, Tá. né? Não é uma lei do Legal, CPC, legal. nada assim. Mas vamos lá. Então, e depois, por último, a contemporaneidade. Eu tenho que observar que aquele documento questionado, tá, foi, por exemplo, em 2020. Eu tenho que coletar materiais de padrões naturais que a pessoa já assinou no passado, de alguma forma, de 2020 até 2018, para trás, 2 anos para trás. E pegar de 2020 para frente, de 2 a 3 anos para frente, nós estamos em 2023, né, para poder fazer depois as análises ali. Então, isso é importante observar. Legal. Doutor, olha que pergunta maravilhosa, e a gente já está encaminhando para o finalzinho da nossa live. Mas a doutora Roberta Calvetti pergunta: a coleta é feita é das 2 mãos? Como é que é feito? A coleta é perguntado ao periciando, né, a pessoa que está fornecendo, com qual das mãos ela escreve. E ela vai no auto de coleta, onde é uma declaração de que ela compareceu, enfim, para fornecer os padrões caligráficos, para a finalidade da perícia, ela vai responder esse questionamento lá. Você escreve com a mão direita, com a mão esquerda ou com ambas as mãos. Aí depois tem lá também assim, você usa medicamentos diários. Não precisa dizer quais medicamentos, não me diga para qual finalidade, porque às vezes a pessoa está sob forte problemas neurológicos. Esse tipo de coisa a gente precisa saber, né, que pode alterar a parte motora, né? Então, são perguntas que são feitas, mas não se coleta nem com 2 mãos. E tem acontecido algumas coisas de banco, por exemplo, que vem quesitos dizendo assim: olha, quero que colete 100 assinaturas, sendo 50 de olhos vendados. Ah, eu já vi essa, doutor. Isso é absurdo. Isso, a doutora que pode falar se a lei permite isso, não permite. Por quê? Quem vai a um banco contratar um contrato, jamais vai de olhos vendados, não vai nem achar a folha. Não Exatamente. Vai isso é uma inovação totalmente então, isso a gente já disse que é um quesito prejudicado, né? Tem que dizer que é um quesito prejudicado, porque tem só uma vontade, só uma intenção: constranger, desestabilizar e fazer com que aquela pessoa nervosa não consiga fornecer as assinaturas. Com certeza, né? Com certeza. Ó, a gente está, infelizmente, caminhando aqui para o final. Deixa eu só ler alguns comentários. Doutor Samuel Queiroz: fui aluno do professor Amauri, pessoa da minha mais alta estima e relevância, pessoa ímpar no esclarecimento das dúvidas, alto gabarito de profissionalismo. E também não poderia deixar de comentar a Elúcia Alencar, falando: professora, a perita chegou ao local para colher as assinaturas e já falou: cadê o dinheiro que a cliente tinha recebido? Achei antiético. De fato, o perito, ele é auxiliar do juízo para aquela questão. Ele vai fazer o quê? A avaliação da assinatura. Ele não deve entrar em qualquer âmbito do mérito do processo. De fato, essa é a minha opinião. Gostaria de saber do doutor também. Não, merecia impugnação, né? Se ela leva isso para os autos do processo, que houve esse comportamento, vai ter a suspeição desse perito. Porque ele foi parcial. Tá. Em algum momento ele quis saber, como se ele fosse um defensor do banco. Ele depositou cada dia. E não importa, ela foi fazer a perícia grafotécnica. Exatamente. Não deve, de forma alguma, né, ter ali... Primeiro que não é o questionamento ali para o objeto, né? do juiz. Não é o objeto da perícia dele, tá? E o pessoal perguntou muito aqui: quantas assinaturas são necessárias para a perícia? Se o doutor puder repetir. Eu vou repetir assim: se você está iniciando na perícia, colete de 40 a 60. Tá.
né? E tem umas formas de você coletar, não é a mesma assinatura. Tem umas outras formas, depois quem quiser me pergunta no direct, eu mando isso para vocês, tá bom? Legal. E também, agora, quem está começando 40-60, agora já é um perito mais experiente, ele vai coletar 20, já está de bom tamanho, porque ele tem padrões naturais, tem as outras, então vai se familiarizando mais com o trabalho, já não precisa tantos, né? Bacana. Doutor, quero agradecer a excelente participação aqui. O tempo é curto, uma hora passou assim rapidinho. Que bom. Tenho certeza que o pessoal aqui, tanto os advogados quanto os colegas peritos aqui, ficaram sedentos por mais informações. Então, além, né, do sorteio aí que o doutor irá fazer, do curso, também quero convidá-los para o nosso aulão, dia 2/9. É só me mandar um direct aqui, ó, @veruscacostenário. Se você não me segue, segue lá também. Eu falo bastante aí do mundo previdenciário, das fraudes do empréstimo consignado. E já fiz o convite aqui, porque eu não sou boba, para o doutor Amaury fazer uma aula específica para a gente lá na nossa grade também, tá bom? Será? Quanto ao Todo seu prazer. tempo, doutor, o pessoal está cobrando aqui. Chegamos, ultrapassamos a nossa meta de 50. Então, vamos lá. Como é que vai ser os critérios? Como serão os critérios? Vamos fazer assim, ó. Todo mundo que colocar no meu e no teu direct lá, eu quero, né? Nós vamos juntar esses perfis aí. Eu vou pegar um daqueles sorteios eletrônicos, vou gravar um videozinho e eu subo esse vídeo para o meu canal e também forneço para a doutora subir para o canal dizendo quem foi o vencedor, tá bom? Legal. Então, ó, tem que seguir também, né, doutor? Tem que seguir nossos perfis, manda lá no direct, eu quero, e o doutor fará o sorteio. Sim. Me permita só falar aqui sobre o meu curso. Eu segurei o valor da promoção do Dia dos Pais para essa live aqui. Quem quiser fazer um curso de perícia grafotécnica, com mentoria, com grupo do Telegram de suporte, vai lá no @perito Amaury Salerno, no link da bio tem a condição de fazer com um valor extremamente custo-benefício maravilhoso.